Então, vamos lá, continuando, gente. Nós já falamos dos neutrófilos, agora vamos falar dos macrófagos. Gente, para iniciar, eu gostaria de falar um pouquinho de como é formado o macrófago. O macrófago ele vai ser produzido lá na medula óssea, certo? Depois vai migrar para o sangue. Quando ele migra para o sangue, ele passa a ser chamado de monócito. Aí só depois que ele fica um pouquinho lá no sangue circulando, ele vai migrar para o tecido, tá? E só a partir desse momento que ele migra para o tecido que ele passa a se chamar realmente de macrófago. Então, vamos lá. Os macrófagos, eles vão fazer parte do sistema fagocítico mononuclear. Então, a gente já viu os neutrófilos, que também fazem parte do sistema fagocítico, só que os neutrófilos, vocês lembram, eles fazem parte do sistema fagocítico polimorfonuclear, porque o núcleo dele vai ser multilobulado. Aqui, os macrófagos, eles vão fazer parte do sistema fagocítico mononuclear. Por quê? Porque ele vai ter só um núcleo nesse formato aqui de feijão, como vocês podem observar pela figura. Além disso, o macrófago vai ser uma das células apresentadoras de antígeno, o que vai ser muito importante. Depois a gente vai detalhar melhor essa função, porque não entra muito aqui no contexto da imunidade inata, mas só dando um spoiler já para vocês, apresentador de antígeno significa basicamente ativar a nossa imunidade adaptativa, imunidade celular ou adaptativa, certo? Então é como se o macrófago fosse o link entre a imunidade inata e a minha imunidade adaptativa, por isso essa importância. Também vai ser um importante secretor de citocinas pró-inflamatórias, ou seja, vai favorecer o ambiente inflamatório, e ele vai possuir duas vias de ativação, a via clássica e a via alternativa. A via clássica dele, gente, ela vai estimular a fagocitose, vai ser a via microbicida. Por quê? Justamente por conta dessa fagocitose. A fagocitose nós já falamos quando estávamos discutindo sobre os neutrófilos, mas vai ser basicamente o reconhecimento por meio de um receptor reconhecedor de padrão, que vai detectar um PAMP, um padrão molecular associado a patógeno, e vai englobar, vai fagocitar, vai colocar para dentro de si esse micro-organismo, esse corpo estranho que não deveria estar ali, para quando estiver dentro de si, quebrá-lo, certo? Lembrar também, só reforçando o que a gente já falou, que nos neutrófilos a gente tinha a questão dos grânulos, né, dentro deles, que vão fazer esse processo de quebra, mas aqui nos macrófagos a gente não vai ter esses grânulos internos, tá? Mas mesmo assim, depois deles englobarem pela fagocitose através da via clássica, eles vão quebrar esse patógeno dentro de si para inativá-lo, para destruí-lo. E nós temos também a via alternativa. A via alternativa se dá pelo reparo tecidual. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter lá o meu reconhecedor, o meu receptor reconhecedor de padrão, e ele vai detectar um DAMP, um padrão molecular associado ao dano, ou seja, ele vai detectar uma região ali lesada do meu organismo. E o que ele vai fazer diante dessa detecção? Ele vai iniciar diversos mecanismos, tendo como fim o reparo tecidual, o reparo daquela área, certo? Então, lembrar, a via clássica é a via fagocítica, via microbicida, e a via alternativa é a via de reparo tecidual. Então, aqui a gente consegue observar melhor o macrófago. Aqui na primeira imagem, a gente vê ele ainda como monócito, ou seja, circulando na corrente sanguínea, e depois, nessa segunda imagem, a gente já vê a célula quando ela migrou para o tecido. Então, a partir desse momento, a gente já pode denominá-la macrófago. Agora, vamos lá para a célula natural killer, a célula NK. Gente, a célula NK é conhecida como a célula linfóide inata. Por quê? Porque a maioria das células da linhagem linfóide, essa linhagem linfóide, a gente fala muito da questão da medula óssea, né? Porque eu vou ter uma célula precursora na medula óssea que vai entrar em diversas linhagens para produzir as diversas células que a gente encontra no sangue, e uma dessas linhagens é a linhagem linfóide, que vai dar origem principalmente aos nossos linfócitos, que vão ser as células principais da imunidade adaptativa, tá? Guardem aí esse nome que a gente vai voltar a falar sobre eles depois. Então, mas também tem o caso da célula NK, que é uma célula oriunda dessa linhagem linfóide, só que vai atuar na imunidade inata, tá? Por isso que ela é conhecida como célula linfóide inata, porque as outras células de linhagem linfóide geralmente vão atuar na imunidade adaptativa, que são os linfócitos.
A célula NK ela vai ser essencial em respostas contra patógenos intracelulares. Por quê? Porque ela vai ativar a morte da célula que está sendo casa para esse patógeno intracelular. Então, ela matando a célula, ela acaba destruindo também aquele patógeno, fazendo com que ele não se prolifere, com que ele não se dissemine pelo corpo. Então, vamos lá. Como é que ela vai fazer isso, né? O próximo slide vai explicar melhor essa questão. Daqui a pouco a gente explica. Vamos só antes falar da questão das citocinas, né? A gente lembrando as citocinas são basicamente sinalizadores moleculares. Vai ser a forma como as nossas células vão se comunicar, é como se fosse uma carta que uma célula vai enviar para a outra, porque o nosso sistema imune está muito interligado, né? Então tem que ter esses mecanismos de comunicação entre essas células, para que tudo ocorra da melhor forma possível, para que haja uma ação em conjunto, tá? Então, no caso, as células natural killer, elas vão ser ativadas pela IL-12, que vai ser secretada principalmente pelos macrófagos, certo? E ela vai secretar interferon gama. O interferon gama, ele vai servir como ativador dos macrófagos. Então, a gente já tem aí uma espécie de feedback positivo na nossa imunidade, porque a gente tem o macrófago chamando a NK e a gente tem a NK ativando o macrófago, certo? Para potencializar essa minha resposta imune. Então, aqui vamos só ver como é que a célula NK vai destruir essa célula, né? Vai destruir a célula infectada por algum patógeno intracelular. Primeiro, a gente vai ver a morte, né? Que é como se fosse esse segundo processo aqui mostrado na figura. Depois, a gente vê a inibição da morte. Então, como é que ocorre a morte de uma célula infectada? Principalmente vírus, né? Vírus são patógenos intracelulares obrigatórios, então a gente fala principalmente dos vírus aqui. Lembrando que, assim, gente, eu vou só dar uma visão inicial desse processo. Depois, quando a gente estiver falando melhor de vírus, a gente vai detalhar tudo melhor para vocês. Então, vamos lá. Eu vou ter nessa minha célula receptores ativadores da célula NK. Por quê? Porque a célula vai detectar que está sendo lesada, que está sendo... que tem alguma coisa estranha ali dentro dela, né? Que tem um corpo estranho que não deveria estar ali, e ela vai chamar a NK para chegar lá e destruir ela. Por quê? Porque ela não quer que aquele patógeno se prolifere, né? Se propague, aumente o seu nível de infecção pelo corpo. Então, o melhor seria deter logo essa infecção no início. Então, como é que ela vai chamar a NK? Ela chama por meio do receptor ativador da NK, que vai aparecer na sua membrana celular. A forma dela chamar: ei, vem cá, eu tô sofrendo perigo, vem me ajudar aqui, certo? É importante, né, aqui o quadrinho azul, que essas células estressadas, elas são induzidas a expressarem muitos ligantes de ativação de NK. Então, não vou ter só um ligante. Ela vai chamar, assim, vai colocar vários receptores para possibilidade de um NK se ligar ali e ser maior. Então, justamente a gente tem esse mecanismo da própria célula, né, de autodefesa do corpo. Então, vamos lá. A minha célula NK vai chegar lá, certo? E vai exibir o seu ligante de NK. O seu ligante de NK vai se ligar a esse receptor ativador da NK. E eu vou ter uma ação ativadora da NK, tá? Eu não vou ter uma inibição dessa ação. A inibição vai ocorrer só quando a célula não estiver infectada. Então, por meio dessa ligação ativadora, o que vai acontecer? A célula NK, ela vai exocitar certas substâncias que ela vai possuir dentro dos seus grânulos, principalmente a perfurina e a granzina. O que a perfurina e a granzina vão fazer? Vão induzir a célula infectada à apoptose. Não sei se vocês lembram a apoptose é a morte celular programada, é aquela morte, assim, é como se fosse um mecanismo de suicídio celular. E é muito bom esse mecanismo, por quê? Porque não causa lesão no corpo, né? Diferente da necrose. A necrose é o quê? Aquela célula que morre, né? Aquela célula que é morta por um agente externo. Então, ela vai liberar o seu conteúdo ali de dentro, o que pode, assim, ocasionar uma inflamação naquela região do corpo, né? O que pode ser tóxico para o organismo, mas nesse caso não. A própria célula mesmo vai se desativar, o que é um mecanismo muito bom para o corpo, né? Para não ter a liberação até desses próprios patógenos, né, que estão dentro dela para a via sistêmica, para
para fora, né, dos limites celulares para infectarem outras células e se disseminarem pelo corpo. Então, gente, só para vocês lembrarem, eu gosto muito desse acrônimo, né? A perfurina, ela vai ajudar, eu tenho a perfurina e a granzima, certo? A perfurina, ela vai ajudar a perfurar a membrana plasmática da célula, certo? E a granzima, ela vai ativar as caspases. As caspases, elas vão ser as substâncias internas da célula que vão induzi-la à apoptose, certo? Então, a perfurina ajuda a granzima a entrar ali na célula e a granzima vai lá ativar as caspases, tá bem? Então, vamos lá. Agora, digamos que acontece o seguinte, digamos que eu tenho lá um receptor ativador, sendo que aquela minha célula, ela não tá lesada, aquela minha célula tá bem, tá saudável. Aí, qual vai ser o mecanismo que eu vou usar? Por quê? Porque a célula NK não pode se ligar ali e destruir aquela célula, né? Assim, por quê? Porque ela está saudável. Eu não posso chegar destruindo toda a célula, senão eu vou ter um prejuízo para o meu próprio corpo. Aí o que acontece? Além de exibir o receptor ativador, aí pronto, eu tenho o receptor ativador, o ligante para receptor ativador da célula NK vai se ligar lá e eu vou ter uma ação positiva, um efeito positivo da NK. Porém, eu vou ter um sinal inibitório que vai impedir aquela minha célula NK de liberar a perfurina e a granzima, de exocitar os seus grânulos, liberando a perfurina e a granzima. E impedindo, né, tendo esse impedimento, a célula não vai ser destruída, certo? Porque a perfurina é a granzima que vai induzir a célula à apoptose. E como é que ocorre esse sinal inibitório? Esse sinal inibitório ocorre quando a minha célula, a minha membrana plasmática celular, apresenta um MHC de classe 1, um complexo de histocompatibilidade de classe 1, que a gente também não vai detalhar muito aqui nesse primeiro GT, certo? Mas só para vocês saberem, eu vou ter lá, como vocês conseguem ver aqui na imagem, né? Esse é como se fosse um Mzinho, esse formato de M, vai ser MHC de classe 1, que vai estar lá apresentando um peptídeo próprio da célula, ou seja, vai mostrar lá, olha, não tem nada aqui não para você, tá aqui o meu peptídeo próprio, eu não tenho nenhum peptídeo oriundo da quebra de algum patógeno, eu não tenho nada aqui que diga que essa célula minha está lesada. Então, justamente essa apresentação do peptídeo próprio, né? Justamente mostrando que a célula está ali íntegra, está ali bem, está ali saudável. Aí eu vou ter o meu receptor inibitório da NK, que vai se ligar, certo, a esse complexo MHC de classe 1. E essa minha ação inibitória vai suprimir a ação ativadora, vai ser mais forte que a ação ativadora. E isso vai fazer com que a célula não seja destruída, certo? A inibição da ação da NK.